Hey pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo é uma continuação daquele vídeo de correlação que eu fiz. Se você ainda não viu ele, então dá uma assistida nele. Naquele eu tentei frisar um pouco a importância de você entender os fundamentos por trás dos ativos para se interpretar a correlação. E nesse vídeo eu vou falar sobre dois tipos de correlação que eu enxergo, então bora lá. Bom, para mim existem dois tipos de correlação, que são as correlações indiretas e as correlações diretas. As correlações indiretas são aquelas que os ativos eles têm ainda correlação, só que eles andam normalmente para o mesmo sentido ou em sentidos opostos, porque os dois são impactados pelo mesmo fundamento, mas não necessariamente a movimentação de um impacta na movimentação do outro. E a correlação direta é aquela correlação que realmente a movimentação de preço de um ativo acaba impactando na movimentação do outro. Então vamos lá, tem ativos que eles são mais propícios a correlações diretas e alguns que são mais propícios à correlação indireta, mas não necessariamente um ativo ele só vai ter correlação direta, quer dizer, um par de ativos, né, vai ter só correlação direta. Às vezes ele pode ter as duas. Por exemplo, o DI e o dólar, que é um exemplo que eu utilizei no último vídeo, normalmente eles têm uma correlação indireta, acaba tendo fundamentos que impactam nos dois. E no DI ele tem ainda uma coisa que ele tem a correlação tanto proporcional, ou seja, quando um vai para o lado, o outro vai para o mesmo lado, que normalmente é quando o movimento é precificando o risco do país, né? Então quando no mundo ou no país especificamente tem um risco maior, acaba o dólar subindo e o DI também subindo. Só que quando o DI às vezes ele cai por conta de diminuição da Selic, ou seja, quando ele vai precificar uma queda da Selic pode acabar tendo uma pressão de alta no dólar. Então, mudança do fundamento, o fundamento que faz um subir em um lado faz os dois subir e no outro lado pode fazer um subir e o outro cair. Por isso é importante você entender bem o que faz cada ativo se movimentar. No DI do dólar, normalmente é a correlação indireta que acontece, mas às vezes realmente acontece de a movimentação de um ativo impactar na movimentação do outro, principalmente por existir um negócio chamado cupom cambial, que é basicamente os juros do país em dólar. Então quando o DI vai para um lado e o dólar para o outro, acaba aumentando esse spread e acaba aumentando o cupom cambial e acaba às vezes ficando atrativo, acaba ficando interessante às vezes para algum player entrar aqui no Brasil. O que acontece? Ele entra no Brasil e ele acaba entrando em cupom cambial. Se ele está entrando no Brasil, ele está tendo uma pressão de baixa no dólar, e se ele está entrando em DI, ele está tendo uma pressão de alta, então acaba nivelando. Então além de ter alguns fundamentos que acabam impactando neles por conta de contexto, eles têm características que acabam fazendo eles terem algumas coisas interligadas. Então por conta disso, às vezes a movimentação de um vai acabar impactando realmente na movimentação do outro. Eu já vi acontecer de, por exemplo, acontecer um movimento forte no DI e ser um movimento que às vezes chama atenção. E você olha e fala, bom, deve ter acontecido alguma coisa lá diferente, alguma coisa que impacta só ele. Só que acaba acontecendo dele ser persistente esse movimento e ele continua. E você fala, bom, você vê o dólar subindo e o DI caindo forte, não tem nada relacionado à expectativa de Selic, não saiu nenhuma notícia, nenhum indicador. E você começa a ficar pensando. E não é só eu que penso, é todo mundo. Então o pessoal vai olhar e normalmente o pessoal vai pensar, bom, por que tem gente se posicionando no DI para o DI cair? Talvez tenha alguém enxergando algo que eu não estou vendo. E aí, às vezes, pode acontecer do dólar puxar junto. Se você não entender o fundamento, você não conseguiria tirar essas conclusões. Um outro exemplo que eu posso dar é sobre o S&P e o dólar, ou S&P e INT. O S&P, normalmente, ele é um ativo de balizador do mundo. Então, quando acontece uma movimentação nele, o mundo inteiro acaba respondendo a essa movimentação. O S&P, eu acho que seria o ativo que mais tem correlações diretas. Muitas pessoas, quando às vezes acabam aprendendo que a movimentação DI acaba impactando forte, por exemplo, na movimentação do dólar, às vezes começa a olhar isso e se enviesa, porque acha que sempre que o S&P subir aqui vai cair, e fica procurando motivos para procurar cada movimento no S&P para buscar o movimento no dólar. E a correlação não é assim que funciona. Ninguém é bobo no mercado, não é só sua mãe que teve filho esperto. Então, normalmente a movimentação direta, ela acontece por expectativa. Então, por exemplo, às vezes você vai ver o S&P subindo e o dólar caindo, você vai ver, e vai ser nítido a correlação, porque às vezes você vê um movimento mais brusco acontecendo no S&P e o dólar vai ser mais forte. Ou você percebe porque começou o movimento do S&P, começa o movimento do dólar. Então você já se liga, opa, tá correlacionado. Só que às vezes as pessoas pegam e façam assim, bom, o S&P tá subindo. Eles esperam às vezes encontrar um momento que o S&P tá dando um respiro para tentar encontrar o respiro também no dólar. Mas a movimentação, mesmo que seja uma correlação direta, ela não é movimento por movimento, ela é por expectativa. Então o que muitas vezes pode acontecer, é uma coisa que eu reparo. E ainda mais para interpretar melhor a correlação. Às vezes você vê o S&P subindo e você vê quando acontece a alta, o pessoal bate forte no dólar. Só que
quando o S&P dá um respiro, você não vê tanta gente tomando dólar. Então você percebe que a expectativa do mercado tá mais que o S&P vai continuar subindo do que ele vai cair. E às vezes também você vai ver, na verdade, pros dois lados. Você vê que o S&P sobe e tem gente empurrando. E você vê que o S&P cai e tem gente tomando. E aí você percebe que o consenso do mercado não é que a expectativa é para o S&P para cima. Às vezes, quando o S&P volta, vai ter gente tomando aqui. Quando o S&P cai, tem. Então você tem que analisar um pouco justamente como que tá acontecendo essa correlação. Porque muitas vezes você percebe, por exemplo, assim, o S&P tá num ponto importante. Você vê que tá a correlação clara e o S&P volta e você vê que não tem gente voltando aqui, duas coisas podem acontecer que geram oportunidades muito boas. Uma é, quando o S&P rompeu o ponto importante, você perceber que o mercado está na expectativa que aconteça isso. Então o movimento pode ser forte. E outra coisa é, se o mercado está na expectativa de que ele fosse para cima e o mercado aqui não deu o respiro junto, se lá não for um respiro, realmente aconteceu uma inversão e o mercado ir, aqui tende a voltar rápido. Por quê? Porque se o mercado ele foi por conta da correlação, mas ele não voltou, quando o mercado perceber que lá não foi um respiro e foi uma reversão, aqui vai estar num preço ruim. Por quê? Porque ele devia estar pelo menos aonde ele estava antes de acontecer esse movimento. Enfim, novamente a conclusão desse vídeo é, você precisa entender muito bem os fundamentos para se interpretar a correlação, não é algo mecânico. Você precisa entender o que impacta cada ativo e assim você vai tirar conclusões. Bom, se você concordou ou discordou de algo que eu falei ou teve uma outra visão, comenta aí embaixo. Com certeza eu vou dar uma atenção, isso vai agregar muito você e as pessoas que lerem. Qualquer coisa, se quiser um contato mais direto, tem meu e-mail, tem meu Telegram embaixo, é só mandar. Me segue lá no Instagram, que lá agora eu tô postando conteúdos e eu vou informar sobre os vídeos que eu vou estar postando. Tamo junto, fui!